Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana de poucos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, mas de uma grande decisão. Já no sábado a gente teve o jogo entre Fortaleza e LDU. Calma que a gente já vai conversar sobre esses jogos, sobre essa final e sobre os jogos da 30ª rodada. É uma rodada que rendeu bons jogos e que vai render ainda bons frutos ao longo das rodadas que estão por vir. Jogos muito interessantes que a gente vai conversar, obviamente, né? Então, por isso você está aqui assistindo, por isso que eu estou aqui falando, enfim. Mas seja muito bem-vindo na Rede com Todaro, meu nome é Gabriel Todaro, aqui a gente conversa sobre o futebol brasileiro, os principais jogos das principais equipes, as 20 equipes da Série A. Seja qualquer campeonato que eles disputem, até mesmo a final aqui da Copa Sul-Americana, que vai ser o primeiro assunto do vídeo, onde o Fortaleza, infelizmente, acabou sendo derrotado para a LDU nos pênaltis por 4-3. Cara, nos pênaltis qualquer coisa poderia acontecer, mas o Fortaleza tinha vantagem, tinha chance de conseguir o título, mas acabou desperdiçando, né? Os jogadores do Fortaleza acabaram desperdiçando, ficou no 1-1. O jogo foi muito truncado, muito amarrado, como é uma final mesmo de campeonato. Né? Às vezes a gente está mal acostumado com finais, né? Como foi a final da Copa do Mundo entre França e Argentina, ou mesmo como foi a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, que ficou 4-3, né, 3-3, foi pros pênaltis, no caso da Argentina e da França. Mas, cara, é difícil a gente ter jogos assim em finais, né? Essa é a verdade. Quando a gente tem isso é porque ou as defesas não entraram muito no jogo, ou porque os ataques estão muito bem. Mas nesse jogo em específico, as defesas estavam tendo uma boa partida, o João Ricardo fazendo excelentes defesas a favor do Fortaleza. Mas infelizmente o Fortaleza acabou tomando um gol muito cedo, o gol de empate. Não deu tempo nem da equipe sentar no resultado, tentar segurar mais o resultado. Fez o primeiro gol com o Lucero no comecinho do segundo tempo e acabou tomando um gol de empate do Alzulgaray bem na sequência, né? 8 minutinhos depois a LDU tinha empatado. Eu acho que o título seria justo para qualquer uma das equipes, né? A LDU deixou grandes times pelo caminho, como o próprio São Paulo. O Fortaleza, Corinthians, América, confrontos brasileiros que são difíceis. Mas, cara, eu acho que o Fortaleza poderia ter feito um jogo melhor, tá? Esse eu quero o meu resumo. Eu acho que o Fortaleza sentiu demais essa decisão, assim como já tinha sentido a decisão da Copa do Brasil, né, contra o Atlético Mineiro, lá em 2021. Na minha visão, volta a sentir novamente... Peraí que eu vou tirar um mosquitinho que tava na lente. Volta a sentir essa final. É um jogo de muitos equilíbrios, né? E o equilíbrio emocional do Fortaleza jogou muito contra ele nessa questão. Título merecido para a LDU, não apaga, vou dizer isso agora, não apaga a linda trajetória que o Fortaleza teve na Copa Sul-Americana, o grande ano que o Fortaleza teve. Eu acho que o título seria a grande coroação, mas está de bom tamanho o desempenho que o time teve na Copa Sul-Americana, mostrando que pode mais, pode sonhar, pode almejar mais coisas na próxima temporada. Agora é brigar para a vaga na Libertadores pelo grupo, ou na Sul-Americana de novo, né, para a equipe continuar nessa toada e tentar essa conquista internacional. O Palmeiras venceu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, né, falando sobre o Brasileirão agora. O Palmeiras venceu o Bahia por 1-0, gol de Rafael Veiga no finalzinho do primeiro tempo. O Palmeiras dominou o Bahia não acertou nenhuma finalização no gol, não obrigou o Everton a fazer defesas no jogo. É uma partida muito segura defensivamente do Palmeiras. Conseguiu anular muito bem o Bahia. E na frente, cara, não foi uma partida como foi o jogo do São Paulo, né, com muitos espaços e os laterais do Palmeiras sabendo explorar muito bem esses espaços. O Bahia já jogou um pouco mais fechado. Eu acho que deve ser a tônica das equipes depois que começarem a estudar mais esse sistema de jogo do Abel. Mas o Palmeiras começou a ter paciência, né, para construir suas jogadas. Eu acho isso mais interessante desse jogo. Foram poucas chances criadas do Palmeiras, mas com muita qualidade e com muito perigo. Se não fosse o Marcos Felipe, goleirão do Bahia, provavelmente o jogo teria uma elasticidade maior no placar. Terminou 1-0, bom resultado para o Verdão, que praticamente carimba a sua vaga via Libertadores, né, pelo Brasileirão, e começa a haver uma chance ali de brigar pelo título. Acho difícil, acho complicado, 6 pontos, né? Vou podendo virar 9 se o Botafogo vencer o Fortaleza no jogo adiado. É muita coisa, né? Mas eu acho, e aí a gente vai falar do jogo do Botafogo, mas já adiantando um pouco, pelo péssimo retorno do Botafogo, eu já acho um pouco mais provável essa briga se esquentar. Mas não só entre o Palmeiras, tá? Acho que o Bragantino também tá nessa briga aí, porque tem uma regularidade absurda também o time de Bragança Paulista. Quem não tem uma regularidade muito boa, né, e joga bem, é o América. Né? O América perdeu pro Grêmio em casa por 4-3, de viradas, né? Não foi uma só. Mas o América saiu na frente com o Rodriguinho,
O Grêmio virou com Reinaldo de pênalti e Everton Galdino. O América virou novamente, né, com Mastriani 2 vezes. No final do primeiro tempo empatou e no comecinho do segundo tempo fez o 3-2. Aí Luiz Soares e Cristaldo viraram o jogo novamente para o Grêmio. Cara, eu sempre digo que jogos com muitos gols, né, como eu acabei de falar aqui da final, ou é por muita falha defensiva, muitos espaços defensivos, ou pelos ataques viverem em boa fase. O Mastriani tem 9 gols do Campeonato Brasileiro, é o principal artilheiro do América no ano, assim como o Luiz Soares, pro Grêmio, enfim. Mas eu acho que a zaga, e se você for ver os gols do jogo, nitidamente você vê grandes falhas defensivas ali. O primeiro gol do Mastriani, ele praticamente cabeceia sozinho entre 2 zagueiros, onde um zagueiro está completamente perdido no lance. Né? Então eu sinto que houve muitas falhas defensivas, por isso que esse resultado foi elástico, com muitos gols, e o Grêmio demonstra essa fragilidade defensiva ao longo do campeonato. Lembrar do 4-4 entre Corinthians e Grêmio, lembrar das chances que o Palmeiras desperdiçou contra o Grêmio na Arena, o 4-0 do Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo também complicando um pouco a vida do Grêmio, né? O Grêmio fazendo 3-1, podendo segurar, acabou sofrendo 3-2, enfim. Contra o Inter também, o Grêmio sofre muitos gols. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio sofreu já 45 gols, marcou 50, senão seria a primeira equipe ali do G4 ali a estar com negativo de saldo. Mas é muito perigoso essa situação para o Grêmio, que pode ver a sua vaga aí na Libertadores um pouco ameaçada. Eu acho difícil. Acho que o Grêmio estará sim no G6, mas tem que manter regularidade, né? O time engata 2 vitórias seguidas depois de 3 tropeços aí. O Atlético Mineiro encerra a rodada do sábado, vencendo por 2-0 o Fluminense na Arena MRV. Foi um jogo muito sofrível, tá? Foi um jogo muito difícil de assistir, lento, amarrado, né? Com muitas faltas, esquentado o tempo todo. Até teve um princípio de confusão entre o Keno e o David Braz no banco, né? Porque o Fluminense está numa panela de pressão. Vai jogar nesse sábado agora contra o Boca Juniors no Maracanã a decisão da Libertadores. E o time não tá vindo bem. Pode ganhar do Bahia amanhã e já engatar uma boa sequência contra o Boca Juniors e ser campeão no Maracanã. Pode acontecer. Até mesmo se não ganhar do Bahia, pode ganhar do Boca no Maracanã. Acho viável. Mas o time não está apresentando um bom futebol para isso, para a gente acreditar nessa possibilidade. Óbvio que o Fernando Diniz é um bom técnico, consegue fazer boas alterações no Fluminense, mas não está conseguindo render bons frutos nessa pré-final, né, digamos. Paulinho fez os 2 gols, né? É o grande artilheiro da Arena MRV, se eu não me engano, acho que são 6 gols, 5 ou 6 gols do Paulinho na Arena do Atlético, que vai se tornando o grande craque do ano, né? É o artilheiro do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados. Muito destaque mesmo para esse atacante do Atlético, que eu acho que foi a melhor contratação do ano do Campeonato Brasileiro. Óbvio que eu tô falando isso agora aqui de chutado, mas no final do ano a gente vai lançar o vídeo retrospectivo e eu vou trazer essa análise mais aprofundada. Mas com certeza os frutos que o Paulinho tá rendendo pro Atlético destoa do restante da equipe. Porque o Atlético já é um time muito irregular. E dentro aí dos seus jogadores há muita irregularidade também. E aí a gente vê o Paulinho com essa regularidade absurda. Merece a convocação para a seleção sub-20 e merece ser convocado também para a seleção principal, porque é um dos melhores atacantes que a gente tem à nossa disposição, pelo menos um dos mais decisivos. No domingo a gente teve o jogo de estreia, né? Eu achando que ia ser um jogaço, e até deixando nos comentários aí no Instagram, né? Para o pessoal que acompanha no Instagram, eu sempre posto, né? Para onde assistir os jogos, enfim. Eu quero, ano que vem, colocar assim, os jogos que eu vou assistir, né, para vocês, sei lá, terem uma noção do que eu tô vendo na rodada, e também os jogos para todo mundo ficar de olho, que vão ser os jogos mais interessantes. Vai ter clássico, jogo que vai decidir alguma coisa, e eu colocaria esse jogo como um jogo pra gente ficar de olho. Mas foi tão ruim, cara, é ruim ver Goiás e Vasco jogando, o Vasco desperdiçando inúmeras oportunidades, no mínimo, que eu contei no segundo tempo, foram 4 contra-ataques seguidos que o Vasco desperdiçou. É uma displicência, é um perigo que o time não pode correr nessa reta final, tem que matar o jogo, tem que decidir a parada, porque senão aos 90 minutos acaba sofrendo gol de empate. Ainda perde o Veguete, que foi expulso, justo na expulsão na minha opinião. Ele que fez o gol, né, do Vasco, o Vasco saiu vencendo no segundo tempo, e aí o Matheus Lobinho empatou a parada no final.
Foi um jogo truncado, foi amarrado, com muita bola na área do Goiás, pouca criatividade do meio ali de campo do Goiás, né, que é um time muito versátil quando consegue jogar. Nesse jogo não conseguiu, o Vasco até estava segurando bem o Goiás, mas aí quando o Léo Jardim começa a aparecer, eu sempre tenho isso comigo, tá? O torcedor vascaíno pode até dizer isso. Mas sempre quando o Léo Jardim começa a aparecer, eu falo, a zaga do Vasco tá cansando. Porque quando a zaga do Vasco tá bem, o Léo Jardim nem aparece. Porque o Léo Pelé vai bem, o Maicon vai bem, começa a substituir e rodar, aí o Léo Jardim começa a aparecer e aí o Vasco fica mais perto de sofrer o gol. Também no domingo tivemos um empate xoxo também entre Atlético Paranaense e São Paulo, um empate ruim para as duas equipes, também não preciso nem dizer que o empate entre Vasco e Goiás também é ruim, mas o empate também entre Atlético Paranaense e São Paulo é ruim, porque para o São Paulo não ajuda muito, né, a fugir de vez do Z4, dessa sombra maldita do Z4, e o Atlético Paranaense não ajuda a carimbar, a confirmar os pezinhos ali dentro do G6 também. O Atlético Paranaense tem no momento 49 pontos, junto, mesma pontuação do Atlético Mineiro, só que o Atlético passou o Furacão nessa rodada, né, o Galo passou o Furacão nessa rodada por ter mais vitórias. Tá a 4 pontos do Fluminense, que é o oitavo com 45, mas aí o Fortaleza pode encostar, né, já que o Fortaleza está com 2 jogos a menos, pode chegar aí também aos 48 pontos. Risco aí o Atlético Paranaense tem, acho que o Atlético Mineiro dificilmente vai manter uma regularidade para ficar no G6, já o Furacão acho mais provável. Começou um empatezinho muito xoxo mesmo. Outro empate, não xoxo, mas broxante, foi o jogo entre Corinthians e Santos, né? Mas aí a gente tem a polêmica do gol do Santos. Na minha opinião, o pênalti foi bem marcado. A obstrução do Bruno Mendes, ele assume o risco, erra o bote, e aí o Soteldo acaba tropeçando no pé do defensor corintiano. Mas, cara, que gol contra bizarro foi o do Jean Lucas. É um daqueles dignos de nota da gente falar que foi horrível. Eu falei que o Santos perderia pro Corinthians, mas vendo o Corinthians em campo, foi completamente o oposto do que eu imaginava. Eu pensei no Corinthians ofensivo, marcando, tendo bastante oportunidade, isso nem aconteceu. O Corinthians pouco jogou, pouco criou, pouco ofereceu. Quando teve as chances criadas, né, o Corinthians finalizou mais do que o Santos no primeiro tempo, né? Foram 11, se eu não me engano, contra nenhuma do Santos. Mas as finalizações não foram com tanto perigo, salvo engano aquela do Fausto Vera, né, que foi uma bela finalização de fora da área. Não teve outra grande chance criada que você fala, meu Deus, como perdeu aquele gol. Aí já o Santos no segundo tempo tentou igualar mais as coisas, mas mesmo assim não foi um time que criou e envolveu o Corinthians. No segundo tempo o Corinthians recuou, chamou o Santos, aí teve esse lance, fatídico lance do Mendonça, volto a dizer, bem marcado, e poderia aí ter decretado a derrota do Santos, mas agora fica com empate. Não foge tanto do Z4, é verdade, né? A diferença é a mesma ainda entre Corinthians e Z4 e Santos e Z4. O Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento e o Corinthians a 5. Faz tempo que o Corinthians está a 5 pontos do Z4, hein? Meu Deus do céu. Mas fica nesse 1-1. Quem não ficou no empate foi o Coritiba, né? Que conseguiu uma vitória espetacular em cima do Internacional, num jogo com 4 pênaltis. É o recorde dessa edição do Campeonato Brasileiro. Não me recordo outra partida que tenha tido nos anos anteriores com 4 pênaltis marcados, mas, na minha visão, os 4 pênaltis muito bem marcados. O Inter sai perdendo, né, com um gol do Garcês, e aí o Alan Patrick empata, na sequência Matheus Bianchi faz 2-1 para o Curitiba, Robson faz o 3-1 para o time do Paraná, Bruno Henrique faz o 3-2 para o Inter, e aí o Robson faz o 4-2 e dá números finais, com o gol do Ener Valencia no finzinho do jogo, nos acréscimos da partida. Foi um jogo desastroso do Inter, mas muito pela expulsão do Vitão precoce, né? Foi com menos de 1 minuto de jogo, o Vitão já estava expulso. E aí o Curitiba conseguiu administrar melhor ali as coisas, né? Conseguiu criar, mas mesmo assim deu muito espaço, né? Um time que está com um a mais, né? Principalmente perdendo o time adversário, perdendo um zagueiro, um bom zagueiro, aliás, o Vitão. O Curitiba continuou dando muitos espaços e quase que perde esse jogo de virada pro Inter. Ficou no 4-3. Não é uma vitória que eu acho que vai tirar o Curitiba na zona de rebaixamento, mas é uma vitória boa, né, que pode dar uma moral aí pro Curitiba na reta final, né, e tentar alguma coisa assim, sabe? Não sei se vai dar. Fechando a rodada, a 30ª rodada, e já projetando agora com vocês as próximas rodadas, o Botafogo perdeu em casa pro Cuiabá, 1-0. A gente sabe, vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem
que eu venho falando que o Cuiabá é uma equipe perigosa, se encontrou fora de casa, costuma fazer bons jogos, costuma tirar pontos de time grande, sem bastante incômodo. Deu nisso. O Cuiabá venceu o Botafogo no Newton Santos. Tudo bem que tem a polêmica do gol. Eu acho que o gol teria que ter sido anulado. Mas eu tenho dúvidas de onde que veio aquela câmera. Se é uma câmera de clube, se é uma câmera especial da transmissão, se é uma câmera que o VAR tem acesso. Porque aquela câmera realmente não deixa dúvidas que a bola bate na mão do Isidro Pita. E aí, né, a bola vai pra frente toda. Só se deu gol contra e não deu gol do Pita. Eu acho que não, porque até o momento que eu tava vendo ali deu gol do Pita mesmo. E aí o Cuiabá que saiu vencedor. Mas assim, vamos trocar uma ideia aqui, Botafogo. Eu não entendo a pressão que a torcida do Botafogo tá fazendo em cima desse time. O Botafogo tá jogando bem, o Botafogo tá criando. Nesse jogo em específico, parou no Walter. Né? O Walter fez grandes defesas no segundo tempo, inclusive pegando uma cabeçada venenosa e maravilhosa do Tiquinho Soares. No segundo tempo foi uma cabeçada pro chão, até foi uma cabeçada muito difícil. E acabou segurando, fazendo a defesa, né? Então o Botafogo criou muito, criou bastante, teve bastante oportunidade, mas parou no goleiro. Se fosse um time que não tivesse criando, que não tivesse envolvendo o adversário, a única questão é que o Botafogo não está convertendo em gols, mas em chances está, e está jogando muito bem. Então eu acho que a cobrança é válida, porque eu acho que o torcedor do Botafogo está começando a ver os rivais encostando, mas eu acho que pode ter um pouquinho de mais calma. E, enfim, eu acho que o Botafogo tem grandes méritos aí de estar fazendo uma grande competição. Alguém tá me ligando agora, meu Deus. Mas enfim, eu agradeço vocês até aqui nesse vídeo. Eu vou ter que encerrar porque essa pessoa não para de me ligar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E falando, né? O Botafogo sente os rivais encostando, Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras tá fazendo um segundo turno muito bem. Abaixo do primeiro turno é verdade, mas o segundo turno do Bragantino é absurdo. Então se você aí, palmeirense, acredita no título, eu acho que o torcedor do Bragantino pode acreditar ainda mais. Já que depois do Palmeiras, o Botafogo vai visitar o Bragantino em Bragança Paulista. Temos muita briga ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Briga no topo da tabela, briga na parte de baixo, briga no miolo ali para Libertadores. E você só acompanha a análise sincera aqui com vocês, aqui na Rede Contodaro. Fechou? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.